De volta com o JG, a temporada de chuvas traz problemas para muita gente. Mas mesmo antes de começar para valer, os moradores já enfrentam dificuldades e isso independe da localidade em que vivem. Seja em áreas mais populares, na periferia ou na região central, ou até mesmo em áreas nobres. O bairro Quintas do Calhau é um exemplo disso. Um dos metros quadrados mais caros da ilha de São Luís, o bairro Quintas do Calhau vivencia problemas que não condiz com o preço que se paga no IPTU. Verdadeiras crateras dificultam o vai e vem das pessoas e a situação chega a piorar um pouco mais com o período chuvoso. Rapaz, fica difícil porque o gasto da gente é muito alto e a gente roda demais. É muito a suspensão do carro dando problema direto, quebra toda hora, em 2, 3 meses a gente está ajeitando e fica difícil. Aqui no Calhau aqui é uma área bem nobre, mas falta mais atenção dos governantes. Muito difícil, muito buraco, quebra carro, quebra tudo. É um descaso do nosso prefeito. Saindo do bairro Quintas do Calhau, chegando ao Parque Atenas, a situação não é muito diferente. Por aqui nós temos buracos e um agravante. Esgoto estourado a céu aberto, levando, além da sujeira, um mau cheiro, causando prejuízo para quem mora por aqui. O trecho dentro do Parque Atenas tem sido utilizado como rota alternativa. Muita gente utiliza as vias para fugir de grandes engarrafamentos e poder chegar ao destino de forma mais rápida. Ou seja, nem por isso não precisa de manutenção. E olha só, na Avenida Ferreira Goulart, no Jaracati, uma cratera se abriu. Como não choveu forte hoje e a água não ficou empoçada, ela ficava bem nítida. Isso fez com que os motoristas conseguissem pelo menos desviar pelo trecho da pista possível de passar, o que não acontece quando a água está empoçada. O buraco está localizado praticamente no meio da avenida e os condutores desavisados precisam frear bruscamente. Os mais precavidos e que conhecem a região reduzem a velocidade, mas não muito. Afinal de contas, o local é conhecido pelo elevado registro de roubos e furtos. Sobre essa situação aí na Avenida Ferreira Goulart, a Secretaria de Obras e Serviços Públicos informou que primeiro vai enviar uma equipe para avaliar o problema e só depois vai adotar as providências necessárias. No caso da reportagem anterior, lá na Avenida São Bento, no bairro Quintas do Calhau, a mesma secretaria responsável pelas obras, a CEMOSP, não se manifestou sobre o que vai fazer, quando vai fazer, se é que vai, para solucionar o problema. Sobre o esgoto, na rua Duque de Caxias, a CAEMA disse que o problema é ocasionado por um emissário da estação elevatória que atende a área em questão. As medidas necessárias para a solução desta situação lá no bairro estão sendo tomadas. A CAEMA disse que as chuvas que caíram nos últimos dias atrapalharam as ações de recuperação do trecho. Saiba agora o que mais foi notícia nesta quinta-feira. O Ministério Público entrou com uma ação contra a empresa Vale para cobrar adequações na estrada de ferro Carajás, na região do povoado Capotal, no município de Anajatuba. Moradores denunciaram que a linha férrea impede a passagem segura da comunidade. A Vale disse que não foi citada na ação civil pública em questão e vai aguardar a citação para apresentar sua defesa no prazo previsto pela lei. Em cerimônia concorrida, o Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão comemorou seus 115 anos. No evento, os profissionais fizeram a entrega da medalha Alferes Moraes Santos, considerada a maior comenda da corporação. Foram homenageadas as autoridades que prestaram trabalhos relevantes à corporação. É isso, vamos então atualizar as informações desta noite. Os destaques que nos traz é o repórter Eduardo Gomes. Oi, Edu, boa noite para você. Boa noite, Pascoal. Boa noite a todos. A primeira informação que trago é sobre a paralisação dos ônibus da empresa 1001. As portas vão ter bloqueios a partir das primeiras horas da manhã de amanhã. Então, alguns ônibus que fazem essa linha não devem circular. A paralisação está sendo feita por conta dos salários atrasados. Nós não conseguimos localizar ninguém da empresa para comentar essa situação, mas por hora é isso que vale. Paralisação dos rodoviários da empresa 1001.
A segunda notícia é uma perda. Morreu hoje o empresário Marcelino Ramos Araújo, aos 80 anos. Ele era o primeiro vice-presidente do Sistema Fecomércio, natural de Brejo, e deixa uma viúva, filhos e netos. Bom, para encerrar, Pascoal, a rapidinha desta noite é sobre a saída temporária. Todos lembram que mais de 800 presos foram autorizados pela Justiça a sair e o prazo para voltar para os presídios termina hoje. Quem não voltou vai perder o direito a esse benefício, Pascoal. Agora, esse balanço só vai ser divulgado amanhã. Pascoal, eu volto com você. Muito obrigado, Edu. Boa noite, até a próxima. Vamos agora aos destaques principais do portal Guará.com com Ana Paula Brasil. Olá, Pascoal. Boa noite a você e a todos que assistem ao Jornal da Guará. Agora, os destaques do portal Guará.com. O Ministério da Saúde, em 2019, vai proibir a fabricação de aparelhos como termômetros e medidores de pressão que contenham mercúrio. Essa substância, ela traz riscos para a saúde e para o meio ambiente. Outro destaque do nosso portal é para você que quer começar 2019 com o pé direito e tem direito à meia entrada. Tem que ficar ligado porque as festas de Réveillon devem cumprir o benefício. Para mais detalhes, é só acessar o portal Guará.com. É isso, portal Guará.com como destaques das notícias do dia. Olha só, o ano de 2018 chega ao fim e ele foi tão avassalador que é, claro, necessário uma reflexão sobre ele. Mas é importante também prospectarmos o que vai acontecer em 2019. E este ponto de vista político, claro, quem nos traz e que nos faz com muita propriedade é Marcos Saldanha. Boa noite, Marcos. Boa noite, Pascoal. Muito boa noite a você de casa. 2018, inegavelmente, foi um ano cheio de altos e baixos em muitos aspectos. Para muita gente, um ano com altos e tantos, né? Para quem conseguiu se reeleger, para quem na seara política, para outros tantos baixos. Mas 2019 está batendo a porta, literalmente, né? Daqui a alguns dias e mesmo todo mundo já está na vibe aí de 2019 em todos os ambientes. O que a gente pode esperar deste ano que se aproxima, hein? Pois é, Pascoal, não é um ano eleitoral, né? Então talvez não seja tão avassalador, como você disse ainda há pouco, em relação a 2018, que foi um ano realmente para não ser esquecido indiscutivelmente, porque a gente tem aí, além de ser um ano eleitoral, um ano de crises realmente marcantes, principalmente nessa relação do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. A gente por várias vezes falou nessa questão. E essa é exatamente a grande preocupação para 2019, já que não é um ano eleitoral. O Congresso está aí já definido pelo voto, esse ano vai tomar posse já o presidente eleito, indiscutivelmente eleito, democraticamente, toma posse aí logo mais, no dia 1º. E aí é aguardar o que acontece. Porque se a gente pensa nesse ano, você tem o Lula preso, você tem os últimos governadores do estado do Rio de Janeiro presos, você tem os presidentes do Congresso, quase todos, se eu não disser todos dos últimos anos, envolvidos com casos de corrupção. Então você tem um presidente Temer que está deixando a presidência sem a gente saber o que acontece com ele, porque ele já é réu em 2 processos investigado, a gente não sabe nem sem foro, sem cargo, como é que fica a situação dele, corre o risco, inclusive, também de ser preso. Então nós teríamos aí 2 ex-presidentes presos. Então é muito difícil. E o novo governo que mal começa e já tem casos de corrupção, já tem fortes indícios de corrupção. O caso do motorista ainda não está claro. O que a gente que associa tanto o Bolsonaro ao momento Collor de Mello, desde a eleição se falou muito se ele não seria um fenômeno, alguém que viria ali se dizendo fora da política, embora fosse deputado há muitos anos, e que aí se apresenta como novo, mas de repente várias práticas estão aparecendo em relação a ele. Se o Collor teve o PC Farias, e com 2 anos sofreu o impeachment,
E isso num processo já depois de tomar posse, né? O Bolsonaro sequer tomou posse e já enfrenta aí uma acusação de corrupção. Então, é pouco provável que se pense no ano, embora não seja eleitoral, e por isso tem um perfil mais tranquilo, mas é pouco provável não pensar que seja um ano ainda de instabilidades. Quer dizer, essa lua de mel que costuma ter entre um governante eleito que chega com popularidade, com uma votação indiscutível, né? Costuma durar aí um pouquinho mais de um ano. E aí a grande dúvida fica exatamente nisso. Quanto tempo dura essa lua de mel dele com a população? E a grande dúvida, como é que fica a relação do Bolsonaro, presidente eleito, com o Congresso? Isso ainda não está claro como é que vai se dar essa relação com o Senado e com a Câmara Federal, porque há eleição para a presidência das casas. Quer dizer, não há eleição popular, nós já escolhemos os representantes do povo, mas eles agora fazem eleições nas primeiras sessões, e é bom que se diga isso, que eles tomam posse no início de fevereiro. É diferente, né? A posse do presidente é em janeiro, mas os congressistas, eles não são empossados agora. O mesmo vale para a Assembleia Legislativa aqui no Maranhão. Você falou ainda há pouco do equilíbrio, e a gente está falando aí da questão da eleição no Congresso. Historicamente, esse equilíbrio se dá através de um toma lá da cá. Sim. Imaginemos que em 2019, prospectando esse tipo de prática, diante do que vem acontecendo no país, a gente pode desconsiderá-la por completo ou é algo muito precoce? Imagina-se ainda que essas negociações, mesmo o presidente tendo sido eleito, o Bolsonaro dizendo que não vai adotar esse tipo de prática, ele não fica, de certa forma, refém do Congresso Nacional. Afinal de contas, o presidencialismo ele precisa ser equilibrado pelos três poderes: executivo, legislativo e judiciário. E o legislativo sempre barganhou muito junto ao executivo nos governos anteriores, todos eles, desde a redemocratização do país. Isso para estabelecer aí um prazo curto, né? Pois essa é exatamente a dúvida que a gente fica, não está muito claro. Por exemplo, o MDB vai ficar no governo? É pouco provável que não, né? Mas em troca de quê? Né? Essa é a dúvida que fica. E a gente já vai saber isso já no primeiro mês. Por quê? Porque o MDB quer a presidência do Senado. E há um Bolsonaro, com Renan, e há um Bolsonaro, né, querendo também a presidência, dizendo que pode presidir o Senado. E aí, como é que fica essa relação, né? Então a gente tem uma tradição no Brasil de superpresidencialismo. Porém, esse superpresidencialismo, ele precisa de base. Primeiro, base política, e aí quem dá essa sustentação são os parlamentares, é o arco de aliança que ele forma, e segundo, base popular. Um presidente, ele não consegue se manter sem essas duas bases, vide Dilma Rousseff. Quer dizer, o Temer conseguiu se manter pela base política. Não tem, você vê, a popularidade do Temer é quase zero, considerada margem de erro é quase zero. Mas ele teve a base política que deu sustentação para ele. O Bolsonaro, ele entra nesse momento com a base popular do voto, que é o que a gente tem falado, e ele tem ali o PSL, deu uma crescida, ele tem um arco conservador que o apoia, mas não é suficiente, porque aí ele tem bancadas, bancada ruralista, bancada da Bíblia, bancada da bala, mas a bancada não são partidos de todo, como o MDB, por exemplo. A oposição já anunciou um arco aí, PCdoB, PSB, né? E o PT e o PDT. O PT não está nesse arco de aliança, mas é oposição e tem a maioria na Câmara Federal, por exemplo. Então, tudo isso vai obrigar o Bolsonaro a articular politicamente. Quem está fazendo isso é o Onyx Lorenzoni, e ele tem no governo também ministros já indicados. Praticamente todos os nomes que ele citou têm algum problema com a justiça, maior ou em menor grau. Aproveitando essa deixa aí que você falou, justiça. E a justiça nessa situação? Como é que vai funcionar? Como é que ela deve funcionar? Como ela vai funcionar é difícil prever. Mas aí, como é que deve ser a atuação da justiça? Exatamente. E aí é uma outra questão que fica, né? O Supremo. Nós vimos muito isso acontecer nesse ano agora que está terminando, o Congresso passar a bola para o Judiciário. O Supremo Tribunal tomou decisões, né, recebeu a bola do Congresso de questões que poderiam ser decididas no campo político.
e foram mandados para o judiciário. Então isso fortaleceu, isso vem acontecendo nos últimos tempos. O Bolsonaro ele tem uma tendência mais centralizadora. Então a gente precisa analisar se isso vai acontecer. Se o judiciário vai ter um poder mais podado, mais ali, cumpridor mesmo, até porque o Moro é uma grande interrogação. Né? Como é que vai ser esse Ministério da Justiça a partir do Moro? É um super ministério, né? Então esse ministério vai chamar para si a responsabilidade de uma série de coisas e, por exemplo, passar poucas questões, vai cumprir, vai conversar. Essa relação do Supremo que, por enquanto, né, tem ali suas rusgas, mas segue um pouco tranquilo, que é o tom de espera. Eu diria que o que a gente tem é o tom de espera, mas uma hora esse tom de espera, ele vira governo de fato e o tom de espera acaba. Que aí ele começa, ele que tanto foi pedra, começa a virar vidraça. Já está acontecendo isso, mas a partir do dia 1º, ele é o presidente do país já empossado. Então a gente precisa ver como é que esse desgaste vai ter um efeito no governo dele. E se a base popular que ele tem dos votos permanece até o final do governo e se a base política fica. Porque daí, se não tiver nenhuma das duas, ou pelo menos uma dessas consolidadas, a gente vai ter aí um ano extremamente complicado. É isso. Obrigado, Marcos. Vamos torcer pelo melhor. A gente está fazendo análise, mas sempre espera o melhor, né? É isso aí. É isso. Encerramos assim a edição de hoje, desta quinta-feira do Jornal da Guará. Outras notícias, claro, você sabe, acessando o portal guará.com, você fica por dentro de tudo que acontece no Maranhão, no Brasil e no mundo. JG volta amanhã. Uma boa noite a todos e até lá. TV Guará, Maranhense por Natureza.